Ok. Então, boa noite, Vitor Caldeira, boa noite, meu amigo, professor Fabrício Dantuil, né? Boa Estamos noite. reunidos, Boa noite. estamos reunidos aqui, então, para o trabalho a apresentação do trabalho de conclusão de curso de nosso aluno, Vitor Caldeira, né? Vitor Caldeira da Silva, e vai falar para a gente agora sobre a redução da maioridade penal. Vitor, são 8 horas, né? 20 horas. Você tem, no máximo, 20 minutos para falar, no Ok, máximo 20 minutos. Depois a palavra será devolvida para a gente. Com 17 minutos, se for o caso, se você não tiver terminado, eu vou intervir e vou pedir, então, para você resumir, ok? ok, Ao ok. final, a palavra vai ser devolvida para o Fabrício, se tiver algumas considerações, e depois a mim, ok? Ok, Pode começar, Vitor, então. Delcimar, pode Vitor, iniciar boa então? noite. Oi, boa Boa noite, noite, Fábio. Vitor. Só uma Sim, observação, Delcimar. Lembrando que é até 20 minutos, né? Se o senhor conseguir Uhum. dar aí suas observações, explanações antes, pode ficar tranquilo. E, Léo, só uma recomendação: durante a apresentação dele, vamos desligar a nossa câmera e, se for isso. realizamos interferências e chamamos e perguntamos para evitar microfonia, para evitar de ficar cortando, beleza? Isso, foi boa lembrança mesmo. Viu, Tá? Vitor? Então você pode ter vontade, e aí eu vou desligar, eu e o Fabrício, nós vamos estar aqui te ouvindo, mas nós vamos desligar tanto a câmera e o microfone, ok? Ok, Pode ok. ficar à vontade, então. Pode. Redução da maioridade penal. É, o tema redução da maioridade penal no Brasil não é um tema novo. Já vem sendo debatido no Brasil há bastante tempo. E sempre que o menor se envolve em um crime de grande comoção, volta a reacender os debates sobre a redução da maioridade penal. Para a atual Constituição Federal e para o Código Penal brasileiro, os menores de 18 anos são considerados inimputáveis, não sendo alcançados pela justiça comum. Estão sujeitos a medidas socioeducativas previstas no Estatuto da Criança e do Adolescente. A nossa legislação nem sempre adotou o limite de 18 anos para a imputabilidade penal, e nem o critério biológico para determiná-la. Quando a Corte de Portugal aportou no Brasil, a primeira norma que tratava a imputabilidade penal determinou a imputação iniciava-se aos 7 anos. Em 1830 surgiu o primeiro Código Penal brasileiro, que adotou o sistema de discernimento biopsicológico, determinando a maioridade penal absoluta a partir dos 14 anos de idade, salvo se o menor tivesse atuado com discernimento. Por esse critério, o discernimento poderia ser aplicado até mesmo em uma criança de 8 anos ou um adolescente de 15, poderia ser condenado à prisão perpétua. A Lei 4.242 abandona o sistema biopsicológico vigente desde o Código Penal da República e afirma em seu artigo 3º, parágrafo 16, a exclusão de qualquer processo penal de menores que não tivesse completado 14 anos de idade. Passava então a adotar um critério objetivo de imputabilidade penal fixado em 14 anos. A Constituição Federal de 1988, antecipando-se à Convenção das Nações Unidas do Direito da Criança, incorporou o ordenamento jurídico nacional, em sede de norma constitucional, os princípios fundantes da doutrina da proteção integral, expressos especialmente em seus artigos 227 e 228. Após a promulgação da Constituição de 1988, havia necessidade de uma nova lei para a infância. Foi aí que, em 1990, foi promulgado o Estatuto da Criança e do Adolescente, que tem como pressuposto a concepção da criança e adolescente como sujeitos de direito, dando garantias amplas aos seus direitos sociais e pessoais. Tal estatuto
baseado na Convenção das Nações Unidas sobre Direitos da Criança, de 1989. Está em vigor até a atualidade, sendo considerado a lei mais moderna do mundo e copiado por vários países da América Latina. Hoje, existe a garantia dos menores, efetuada pelo Conselho Tutelar, que irá apurar, investigar e eventualmente punir o menor, desempenhando a mesma função dos juízes, como a existência do contraditório, da possibilidade de remissão e da transação penal, negociando ou aplicando a medida socioeducativa. A redução da maioridade penal gera bastante conflito entre duas correntes existentes. As que são favoráveis à redução, pois defende que se reduzir a maioridade penal, os índices de crimes cometidos por menores irão reduzir drasticamente. E os que são contra a redução, pois entendem que tal análise funda-se numa visão equivocada e questiona a possibilidade da medida, já que o texto constitucional fixa a maioridade penal em 18 anos, sendo uma garantia dos menores. Estaria alcançado pela imutabilidade assegurada às cláusulas pétreas. Um dos princípios para quem defende a redução é a capacidade de discernimento dos adolescentes. Isso porque a previsão legal de imputabilidade penal aos 18 anos se respalda no princípio de que o menor, antes de completar essa idade, não é uma pessoa de personalidade completa. Argumenta-se também que a consciência e a maturidade dos jovens de hoje em dia, dado o acelerado processo de comunicação e a ferramenta do mundo moderno, permitem informações cheguem numa velocidade muito maior, possibilitando um grau maior de amadurecimento. Hoje, dado a precocidade, é possível o jovem discernir o certo do errado. Ainda na defesa da redução, acrescenta-se o fato de que grandes criminosos passaram a recrutar os menores para atuar nas organizações criminosas, visto que se for pego cometendo uma infração, para ele a pena é mais branda e logo já está na rua novamente. Já os que são contra a redução defendem que a informação chega com muito mais velocidade, diferente de décadas passadas. Contudo, não se pode entender e daí generalizar, passando a acreditar que só a quantidade de informação e seu acesso seriam suficientes para fazer toda uma geração ser considerada plenamente de entendimento. Vivemos num país de porções continentais. Os veículos difusores da informação não nos trazem com a mesma qualidade e velocidade que nos grandes centros urbanos. Soma-se isso à desigualdade social do povo. Muitos não têm acesso a jornais, revistas, internet, etc. E vivem abaixo da linha da pobreza. Alguns até moram nas ruas. Também alegam que o infrator não escapa da responsabilidade pelos seus atos, como muitos pensam, o que, na verdade, é uma adequação das medidas punitivas à sua condição de pessoa em desenvolvimento, buscando reinserir esse delinquente infrator à sociedade. O grande questionamento é saber, apesar da idade penal está inserida no texto constitucional, se é possível reduzi-la, ou seja, se através da emenda constitucional é possível reduzir a maioridade penal, como querem alguns para 16, outros para 14 anos. Vários juristas entendem que a redução da maioridade penal é inconstitucional, pois acreditam como cláusula pétrea o artigo 60, parágrafo 4º da Constituição, e que não pode sofrer nenhuma alteração. Já outra corrente defende que o texto constitucional
não veda em sua literalidade a alteração das regras relativas ao artigo 60. Ele veda isso sim, por futuras alterações do texto constitucional tenda à abolição de algum daqueles pilares da lei fundamental. As cláusulas pétreas não têm por meta preservar a redação da norma constitucional, mas sim imunizar o sentido dessas categorias constitucionais protegidas contra alterações que aligerem o núcleo básico ou debilitem a proteção que fornece. Portanto, o núcleo básico do artigo 60, caso fosse alterado, não seria mudado e continuaria protegendo os menores. Concluindo, atualmente se encontra em vigor o Estatuto da Criança e Adolescente, o qual foi promulgado em 1990, e que consiste em normas de legislações especiais, no qual estão sujeitos os menores de 18 anos. O ECA, Estatuto da Criança e Adolescente, tem como pressuposto a concepção da criança e adolescente como sujeitos de direito, dando garantia ampla aos seus direitos sociais e pessoais. Entretanto, o aumento da criminalidade infanto-juvenil vem elevando-se e cada vez mais as facções recrutam maior número de menores, faz com que a maioridade penal seja o foco de grandes polêmicas e discussões na sociedade, sobretudo no meio jurídico. Em verdade, o Estatuto da Criança e Adolescente não é tão eficiente quanto deveria ser. Existem falhas em seu cumprimento, razão pela qual tem intimidado os menores infratores. Dessa forma, as opiniões públicas se divergem quanto à redução ou não da idade penal. O Estatuto da Criança e Adolescente, que tem como referência a Constituição Federal de 1988, tem como base a compreensão do que o menor é um ser ainda incompleto, portanto, natural, antissocial, na medida em que não é instruído ou socializado, como demonstrado. Isso já condiz mais com a realidade da sociedade odierna. Observa-se o aumento dos crimes hediondos cometidos por menores. Inúmeras vezes que os jovens se tornam reincidentes e sem menor pudor. Fique mais límpido que o menor infrator de hoje não é mais como de anos atrás. E, através de modernização, vem se obtendo cada vez mais facilidade, acesso a informações, tendo assim discernimento dos atos que comete. Impõe-se, sim, uma revisão de todo o sistema que é falho. É necessário um ajustamento da realidade social com a consequente criação de meios para enfrentar a criminalidade como eficaz, para que assim podemos ter uma sociedade mais justa com menos violência. O Brasil precisa se adequar a alguns países desenvolvidos, como Suíça, Inglaterra, Estados Unidos, que já em sua legislação, leis se aplicam sanções de jovens antes dos 18, tendo em vista que esses países são alguns dos mais seguros do mundo. Enumera-se como benefício do implemento da matéria não só satisfação do sentimento de impunidade da sociedade ante o tratamento dado. Atualmente, o Estado, aos menores infratores, os quais, em razão da legislação em vigor, têm sido recrutados por organizações criminosas que, sabedores das prerrogativas destes, têm imputado a autoria dos delitos cometidos por aqueles. Mas também cita-se uma eventual redução dos índices da criminalidade, em razão de que, para esses menores, sabendo que o tratamento da legislação brasileira sentem-se incentivados à prática de delitos cada vez socialmente mais reprováveis.
A redução da maioridade penal hoje no Brasil, creio que, na minha opinião, ela é necessária para tapar um buraco da falta de educação, da falta de saneamento, da falta de proteger aqueles jovens que hoje ficam na rua. E esses jovens estão todos caminhando para o lado da marginalidade, estão fazendo cada vez mais vítimas, sabendo que a lei é branda, e como o Estado não tem nenhum poder, nenhuma forma de acolher aqueles jovens, o crime tem. E todos estão acolhendo, levando a maioria, né, ainda a minoria, para o lado errado. Na minha opinião, a redução da maioridade hoje era o mais aconselhável. Esse trabalho de conclusão de curso teve algumas fontes, outras que eu tirei mais coisa, outras que eu tirei menos, mas que eu tirei mais na Constituição Federal, no livro do Canutilho, do Francisco Pereira de Bulhões Carvalho, Paulo José da Costa Júnior, René Ariel Dott, e Pedro Lenza, o Marcelo Novelino e a Constituição do Brasil, da República dos Estados Unidos. Então, meu trabalho é esse. Ok. Ok, doutor. Vamos aguardar o professor Leocimar aí, para que o senhor possa dar seguimento. Eu estava aqui, porque a gente está viciado a deixar mais. Às vezes demora, a gente clica na câmera, demora um pouco, Léo, é normal. Fabrício, então eu devolvo a palavra para você, se você quiser fazer alguma consideração, fique à vontade. Quero, Vitor, eu não quero mudar a sua forma de pensar, tá? Nem desmerecer de forma alguma, é um posicionamento seu, muitos bons colegas pensam da mesma forma, só que o cárcere, meu querido, no nosso país, ele é a última da última, né? É a última rácio, né? A última medida. E não é levando, digamos, né, essa categoria para o cárcere que nós vamos resolver nosso problema nacional. Muito pelo contrário, meu querido. Nosso grande problema, né, é justamente a ausência de educação, o que leva, o que vai culminar em outros problemas sociais, né? E como você disse, quando o Estado não resolve, né, o crime resolve, o crime abraça, o crime acolhe, né? É uma realidade do Brasil, mas eu não concordo, em hipótese, estou apenas explanando meu ponto de vista, tá? Não concordo nenhuma com essa redução, haja vista que no Brasil nós não temos nem condições de receber mais presos, né? O sistema carcerário brasileiro ele é falido, ele é uma falácia, ele é uma fábrica de criminosos, onde as pessoas chegam, eu falo com conhecimento de causa, tá bom? Onde as pessoas, porque já fui da segurança pública durante muitos anos, onde as pessoas chegam, às vezes aquele réu primário, ele chega literalmente, né, é um réu primário, digamos, utilizando a palavra aí na forma literal, e ele sai, nunca me esqueço, lá na faculdade ainda eu escrevi um artigo com um professor sobre a Universidade do Crime, eu fiz um trabalho, viu, doutor? E ele falou, não, vamos publicar, vamos mandar para a revista. Ele gostou muito do professor de Direito Penal sobre a Universidade do Crime. Justamente essa questão, eu abordei esse viés, onde a pessoa chega, um réu primário, né, o seu primeiro crime, e começa a cumprir sua pena e sai dali daquele ambiente, literalmente um pós-doutor no meio do crime, ou, né, com as suas habilidades devidamente alteradas. Mas, em suma, não estou desmerecendo seu trabalho, só estou fazendo essa observação, lembrando que o ambiente acadêmico é um ambiente para pensarmos. Eu tenho pensamento, você tem o seu. Realmente, não concordo, não estou falando em hipótese nenhuma que você está errado, pelo contrário, né? Quem sou eu para dizer
haja vista que vários doutrinadores e bons doutrinadores pensam da mesma forma que o senhor. Mas parabéns pelo trabalho, só essa observação, sem questionamentos, tá? Não precisa preocupar, não precisa nem me responder. Foi só uma observação, tá? Não foi questionamento, não. Tá bom, obrigado. Ok, Vitor, tudo bem? Tudo. Eu vou pedir para você fechar seu microfone. Eu vou fechar aqui também, eu vou conversar com o professor Fabrício, mas fique esperto aí que dentro de 1 minuto, 30 segundos, eu te chamo você aqui, tá? Ok? Ok. Vitor, Oi. tudo bem? Joia. Então é o seguinte, seu trabalho tem algumas observações que precisa fazer. Eu vou te falar amanhã no particular, algumas correções que você tem que tomar e tem que realizar, ok? Então é o seguinte, nós já deliberamos aqui e a nota, você está aprovado, tá? Pelo trabalho que você apresentou, redução da minoridade penal, da maioridade penal, e você está com a nota 4, no valor total de 5, ok? Então, o valor máximo é 50 pontos. Então, você está aprovado na parte nossa aqui, com 40 pontos. E aí, o professor Fernando, a gente passa para ele e ele te dará a nota final. Mas, pela sua participação e nas atividades, por tudo que você, pela nota que o próprio professor Fernando já te passou, você já pode se considerar aprovado, viu? Então, meus parabéns, tá bom? Deus abençoe. E parabéns para você. E aí eu vou te passar amanhã só algumas considerações, tá joia? Ok. Tá bom, obrigado, Léo. Obrigado, Fabrício. Um abraço. Um abraço. Cadê deixa eu ver o Giovanni aqui. Parabéns, doutor. Bora lá, Giovanni. O Giovanni é o filho, não é? É o Gilvan, tá aí, Gilvan? É o Gilvan, Fabrício. Deixa eu chamar ele aqui. Ele deve estar aqui, mas está esperando. Gilvan? Professor? Oi? Meu esposo está logado, só que a gente não está conseguindo abrir o microfone e a câmera. Então, você pede, até que a câmera não precisa, pede ele para sair e entrar de novo, por favor, se for o caso. Pode ser? Tenta aí. Ok. Ok, vamos tentar. Eu estou aqui esperando. Fabrício, ele não está conseguindo abrir a câmera.
Léo, pede para sair e entrar de novo, meu querido. Eu já pedi. Já está saindo, está entrando. Quem que está aí online é o Giovanni? É o Giovanni. Não, o celular é do Giovanni, é o Gilvan. Online é o Gilvan. Não, pede para o pessoal não acessar o ambiente, não. Pede para ficar esperando que você vai chamar. Porque senão só aumenta a quantidade de pessoas, só pesa. Quem que é o próximo? Chama o próximo enquanto eles tentam lá, ué. É o Gilvan. Estou esperando ele aqui de novo entrar. Você vai para onde hoje? Aí, muito bem. Entrou, Giovanni? Tudo bem? Bom, é eu, Gilvan. Isso. Agora, cadê seu pai? Aqui. Boa noite. Pronto? Pronto. Tá prontinho? Então, ótimo. Boa noite, Fabrício. Boa noite. Fabrício. Boa noite, tudo bem? Tá me ouvindo? Estou ouvindo? Sim, nós estamos ouvindo, normalmente. Tá. Tá bom? Então, é o seguinte. Então, nós vamos começar, então, a apresentação sua. Você pode falar, você tem 20 minutos, no máximo até 20 minutos, tá, Gilvan? Para você falar. Você pode ficar despreocupado, nós vamos fechar a nossa câmera, tá? Tá. Nós vamos fechar na câmera, vamos fechar o microfone, e fica só você com o microfone aberto. E aí você terá até 20 minutos para falar, ok? Beleza. Pode ficar. Então tá. Então eu vou só fazer uma introduçãozinha, que aqui está sendo gravado, e aí você fala, ok? Professor? Sim, beleza. Eu estou ajudando ele aqui em relação a compartilhar os slides que ele fez. Só se você esse sistema de vocês é apresentar agora isso? Mas não precisa, viu? Basta você apresentar daí, fica até mais fácil para o Gilvan. Não tem importância não, viu? Tá. Pode ir por mim, tá, Sandra? Eu sei que você está auxiliando, a não ser... Pode ler daí, daqui eu vejo, acompanho tudo, ok? Tá, beleza, então. Mas se quiser apresentar, você já colocou aqui, não tem importância não, tá joia? Não, vamos... Pronto, então? Vocês estão conseguindo ver? Compartilhar? Não, desliga a câmera, que vai só ouvir. Está dando para ver, professor? Sim. Então vamos lá. Ok? Então vamos. Espera aí, um minutinho, 30 segundos, ok? Então tá bom. Nós vamos começar a apresentar. Primeiramente, eu quero dar boa noite a Gilvan Lopes Pereira, que vai apresentar o trabalho de TCC, de conclusão de curso, com o título Trabalho Feminino e os Direitos Humanos numa Perspectiva Bíblica. Tá? São 20 horas e 28 minutos. Você tem até 20 minutos para pegar e apresentar o seu trabalho. Lembrando que com mais ou menos 17 minutos, eu te aviso que você está no horário perto de terminar. Mas lembrando que você não precisa se estender até esse tempo todo determinado. Haja visto que tanto eu e o professor Fabrício já fizemos a leitura do seu trabalho e etc. Ok? Então, fique à vontade. Beleza. E aí eu estou aqui fechando a minha câmera, o professor Fabrício já fez isso. Tá? E também... Continue, professor. O trabalho feminino, direitos humanos, numa perspectiva bíblica. Introdução. Todo ser humano tem o direito ao trabalho e livre escolha de emprego e condições justas e favoráveis de trabalho e proteção contra o desemprego. Declaração Universal dos Direitos Humanos, artigo 23.1. Reflexão.
Em torno da igualdade de gênero, vem se constituindo um tema vital para a prática humana frente às mudanças e transformações sociais deste novo milênio. O papel da mulher moderna, suas conquistas, seus desafios na construção da igualdade de gênero emerge como um novo caminho e ser trilhado pela política pública e a sociedade como um todo. Trata-se de considerar a complexidade da politicidade do tema, adequando a visão jurídica e também teológica cristã, que este possui, uma vez que a maioria das sociedades buscam os artigos da Declaração Supracita das religiões judaica, cristã e também não cristã, preceitos para fundamentar os princípios da liberdade, da igualdade e do direito ao trabalho. Problemas. De acordo com de que modo a cosmovisão judaica cristã interferiu na consolidação do trabalho feminino no Brasil. O objetivo geral é constatar de que o modo como a cosmovisão judaica cristã interferiu na consolidação do trabalho feminino no Brasil. Objetivos específicos: investigar a questão de igualdade de gênero sob a cosmovisão cristã, analisar os aspectos jurídicos do trabalho feminino na sociedade brasileira, constatar a incidência teológica positiva sobre a consolidação do trabalho feminino. Metodologia. Método dedutivo, abordagem qualitativa, procedimento bibliográfico. O presente trabalho foi assim dividido. Primeiro gênero, o sentido do trabalho social, reconstrução de identidade feminina pelos filósofos. Thomas de Aquino afirma que a mulher é igual ao homem, e ambos se completam e não se dominam. Segundo, as convenções número 3 e 4 do OIT, Organização Internacional do Trabalho, são ambas do ano de 1919, de criação da organização, referem-se à mulher trabalhadora. Se as primeiras leis brasileiras de cunho protecionista, a mulher operária surgiu na esfera estadual em São Paulo, lei número 1596, de 29 de dezembro de 1917. Já o capítulo 3º do título 3º da CLT foi instituído da proteção do trabalho da mulher, abordou os seguintes assuntos. Em cada uma das suas seções, duração e condições de trabalho, trabalho noturno, período de descanso, métodos e locais de trabalho, proteção à maternidade. O valor do trabalho no mundo segundo a Bíblia. O trabalho, na verdade, revela-se na Bíblia como um elemento indispensável no plano de Deus para a humanidade. Escobar, 2000. 4. O legado bíblico acerca das mulheres que trabalham fora de casa. O livro de Provérbios 31 relata sobre a mulher virtuosa, começando com o versículo 11, o escritor Salomão afirma que a mulher trabalha duro para cuidar de seu lar e manter sua família em ordem. Os versículos 12 e 27 relata que ela não trabalha só em casa, além de providenciar rendimento adicional para sua família, ela compra terras, planta vinha, faz negócios com mercadorias, enfim, trabalha sem cessar. Justificativas para o trabalho feminino. Com a reforma protestante, o lucro foi legitimado, dando um novo sentido ao trabalho, incorporar a noção de vocação, tornou-se então motivo de orgulho. O Weber 2002. Deus abençoou o sucesso do trabalho, que era considerado em si a própria finalidade de vida. O Weber também 2002. Tornou-se natural supor que a humanidade só era digna aos olhos de Deus e desempenhasse tarefas penosas e
renunciantes, de modo que considera o trabalho um puro ato de virtude, inspirado por Deus. Thompson, 1907. Considerações finais. Por meio deste estudo, pode-se perceber que o trabalho sempre teve significado diferente, de acordo com o contexto vivido, apesar das disparidades entre os afazeres femininos e masculinos, o trabalho é a maior conquista feminina, ou seja, entendimento do trabalho enquanto atividade emancipadora e um grande ganho para a mulher, posto que o trabalho hoje representa para muitas mulheres também uma realização pessoal, possui um espaço construído individualmente, no qual sentem valorizadas como pessoas. Assim, este estudo constatou que as escrituras sagradas não proíbem a mulher de trabalhar, nem tampouco de estudar. Na verdade, Deus quer que uma mulher cristã busque ser um profissional qualificado e que glorifique ao Eterno através da sua profissão. Beleza. Acabou. Quais são as referências aqui? Alves Aquino, só primeiros nomes. Alves Aquino. As referências são Alves Aquino Araújo, a Bíblia, José Simão, profeta. Que mais? Profeta Maomé. Profeta Maomé, acabou. Isso. Agradecimentos. Agradecimento a Deus, né? A minha família, o meu orientador, que é o Léo Simar, são ouro. E os caros professores que compõem a banca, né? Qual estou disponível. E o professor Fabrício, né? Porque está nos tolerando até aqui. Beleza, professor? Tá ótimo. Professor Fabrício, a palavra está de volta para o senhor. Boa noite, tudo bem? Então, Giovanni, trabalho, eu até mandei um WhatsApp para o Leocimar aqui, durante a apresentação, esse tema é muito interessante. Então, quando eu falo que é muito interessante, por quê? Porque esse professor que fala tem um doutorado, né, justamente no segmento das ciências da religião. Então, esse material, já até percebi aqui que vocês já fizeram no formato de artigo, bom demais, né? Trabalho feminino e direitos humanos, uma perspectiva bíblica. Isso. Eu até recomendo que façamos aí algumas alterações para possível publicação. Mas eu não vou aprofundar no tema, não, né? Se eu for discutir esse assunto, nós vamos ficar aqui a noite toda. Mas, parabéns pelo trabalho, tá? E sem questionamentos, viu, Lucimar? Parabéns. Muito bom. Muito bom trabalho. Tema magnífico. Excelente tema. Boa escolha. Obrigado. Fabrício. Está cortando. Gil, vamos. É porque eu estou conversando com o Fabrício aqui. Só em agora. Espera um pouquinho. Saiu de cena, Fabrício. Isso mesmo.
Ok, Gilvan, tudo bem? Gilvan? Oi, estou aqui. Então, tá joia. Então, primeiramente, eu queria parabenizar pelo trabalho, o trabalho foi muito bom. Obrigado. Tanto o professor Fabrício, que é doutor na área da ciência da religião, e eu, que sou mestre em ciência da religião, fecha seu microfone, por favor. Fecha ele. Fecha o microfone. Pode fechar. Aí, ótimo. Então, te parabenizar a você pelo trabalho, o trabalho foi muito bom, tá? Tanto eu quanto o professor Fabrício, nós gostamos muito, o doutorado dele na área das ciências da religião, e o meu mestrado também é na área da ciência da religião, então esse é um assunto muito interessante. Você adequou ele a artigos, então tem algumas coisinhas para a gente dar uma olhadinha, depois eu converso com você. Seu trabalho, pena que sua apresentação, eu sei da sua dificuldade, eu sei que até a Sandra, sua esposa, está aí do lado te ajudando, te dando um chazinho de camomila, sua apresentação é que ficou um pouco a desejar, né? Mas, de uma maneira geral, o seu trabalho foi muito bom, nós vamos indicar ele, inclusive, para a publicação, tá? E queremos falar com você que o seu trabalho foi aprovado, você está aprovado com nota 5, tá bom? E, lógico, tem algumas correções, e a gente vai indicar para, tanto eu quanto o professor Fabrício, vai indicar para a publicação já no próximo semestre, ok? Parabéns para você. Então, agora você pode desmarcar, e se quiser fazer um minutinho, pode. Parabéns pela aprovação, Gilvan. Se quiser manifestar. Obrigado. Está me ouvindo, não? Estou te ouvindo, pode falar. Tá, obrigado, Osmar, por tudo, né? E doutor Fabrício, Fabrício também, os meus agradecimentos. E uma pergunta que não quer calar, voltamos no ano que vem ou não? Só Deus sabe, né? Só Deus. Mas, eu acho que sim, né? Falando assim, pelo menos de março, alguma coisa assim, eu acho que sim. Ok? Então, parabéns para você. Fique com Deus. Até mais. Giovanni é o próximo que vai falar também. Aí a gente está nas ordens, o professor Fabrício também, viu, Giovanni? E um abraço, então. Ok? Um abraço. Então, um abração para você. Tá joia? Até mais. Então, tá bom. Até mais. Agora, qual acadêmico? É a Rávila. Ela tá Rávila. Acho que ela está aqui já. Deixa eu ver. Rávila, tudo bem? Olá, tudo bem? Tá me ouvindo direito? Jóia? Tudo jóia. Boa noite, Rávila, tudo bem? Boa noite, tudo bem. Então tá bom. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver. Beleza. Tá pronta já, Rávila? Sim, acho que sim. Tudo pronto. Só um minuto. Deixa eu arrumar só uma coisa aqui. Ok. Boa noite, Rávila. Boa noite, professor Fabrício. Estamos aqui, então, reunidos para a apresentação do trabalho de conclusão de curso, né, de Rávila Freitas de Almeida Sá, que vai apresentar o seu trabalho com o tema A Violência Doméstica e a manutenção do contrato de trabalho. Né? Então, Rávila, são 20h45, são 20 horas e 45 minutos, e só marque o seu gravador, por favor. Feche ele, por favor. Aí, ótimo. São 20h46, então,
Você vai começar a falar agora e terá até 20 minutos para discorrer sobre o seu trabalho. Não quer necessariamente dizer que você precisa ficar até os 20 minutos, pois eu e o professor Fabrício, nós já lemos o seu trabalho, eu sou orientador, já li várias vezes o seu trabalho, e o professor Fabrício também já leu o seu trabalho. Então, você seja bem sucinta naquilo que você vai apresentar, e fique aí na sua apresentação até 20 minutos. Com 17 minutos, se você não tiver terminado, eu te dou um toque para você se encaminhar para o encerramento. Beleza? Tá certo. Beleza. Pode desmarcar o seu microfone, tanto eu quanto o professor. Eu vou fechar meu rosto, vou fechar o fone, e você fica à vontade para apresentar o seu trabalho, tá bom? Fazemos isso para evitar microfonia ou alguma coisa assim, tá bom? Tá bom. Fique à vontade. Pronto, pode falar. Então, boa noite. O meu tema é sobre a violência doméstica e a manutenção do contrato do trabalho. Suspensão ou interrupção. Eu trouxe essa pesquisa porque hoje, apesar desse tema ser muito atual, e na Lei 11.340, fala-se muito na área criminal, né? A sociedade conhece esse tema mais pelo lado criminal, e não muito sobre a manutenção do contrato de trabalho, que essa mulher ela tem esse direito da manutenção do contrato de trabalho por 6 meses. Então, eu trouxe essa pesquisa, assim, não tem tantas pesquisas sobre isso, não tem tantas doutrinas, mas o que eu pude pesquisar eu vou estar trazendo, e eu quero já iniciar trazendo, né, a problemática. Qual que vai ser a problemática? Qual que é a minha problemática? Qual que é a natureza jurídica? Né? Suspende ou interrompe esse contrato de trabalho? Sobre quem que é o titular, quem que é o juiz competente para estar afastando essa mulher, né, essa empregada e sobre quem recai esse ônus, quem que é o responsável para estar pagando esse salário durante esse afastamento que a mulher vai precisar, que no caso, na lei está descrito por 6 meses. Então, a mulher tem direito a essa manutenção do contrato de trabalho por 6 meses em decorrência da violência doméstica. Então, eu trouxe aqui no primeiro capítulo a evolução normativa. O que será, o porquê que surgiu a violência doméstica, né? Então, a violência doméstica, ela tem surgido há muito tempo, desde muito tempo, que se vê que surgiu essa violência doméstica, por conta que as mulheres, elas eram desiguais aos homens. As mulheres tinham que ficar em casa, cuidar dos filhos, e isso gerava uma inferioridade, né? O homem, era uma desigualdade que existia, então o homem se tornava superior à mulher. Isso se durou por muito tempo, por muitos anos, e hoje ainda assim, os homens ainda se sentem superiores às mulheres, eles dominam, fazem com que a mulher seja submissa, né? Então, decorrido a isso, né, que eu acredito que ocorreu e está ocorrendo a violência doméstica até no dia de hoje, por mais que existem muitas leis, né? E basicamente é isso sobre a questão da violência doméstica. A evolução, a luta, então teve uma luta por igualdade, ela teve que fazer uma luta pela igualdade para estar se encaixando na sociedade. E a mulher, no direito do trabalho, ela só conseguiu ter uma evolução através da Constituição de 1988, né? Porque através do artigo 5º da Constituição, onde os direitos do homem e da mulher foram iguais. E
porque em 1916, ela era considerada incapaz, ela não podia fazer nada se o esposo não permitisse, se o marido não permitisse. Então, assinar contrato ou qualquer outro tipo, ela precisaria da permissão do marido. E no direito do trabalho, ela só conseguiu ser inserida por conta da Primeira Guerra Mundial, e os maridos tinham que sair de casa para estar defendendo o país, e a mulher tinha que ficar tinha que ocupar esses cargos, né? Então, ficou uma mão de obra barata para os empregadores, as mulheres, né? Então, ocuparam esses cargos, porque elas não queriam mais se submeter a ficar em casa, cuidando dos filhos, e queriam trabalhar. Então, elas ficaram por esse período, sendo encaixadas, né, no mercado de trabalho. E qual que é o objetivo da Lei Maria da Penha? O objetivo da Lei Maria da Penha é coibir essa violência, né, erradicar essa violência que a mulher tem sofrido por muitos anos, por muito tempo, a mulher vem sofrendo essa violência doméstica. E qual que é o reflexo dessa Lei Maria da Penha nos direitos do trabalho, já que agora a mulher ela já está inserida no mercado de trabalho, todas as mulheres, a maioria das mulheres hoje trabalham, a maioria né, trabalha. Então, qual que é o objetivo da Lei Maria da Penha na relação trabalhista? Lá no artigo 9, parágrafo 2º da Lei Maria da Penha, está determinado a manutenção do contrato de trabalho pelo período de 6 meses. O que é essa manutenção? Essa manutenção é uma medida protetiva, porque assim como lá no criminal tem a medida protetiva, na questão trabalhista, essa é uma medida protetiva porque a mulher é garantida 6 meses, essa manutenção. Então, o vínculo empregatício ele permanece. E como que ela pode pedir esse vínculo empregatício, pode pedir essa manutenção? No momento que ela for na delegacia, né, fazer boletim de ocorrência, ela já tem que fazer o pedido dessa medida protetiva. Mas desde que seja comprovado que ela está sendo perseguida pelo esposo, pelo marido, ou né, por quem está perseguindo ela, então ela tem essa garantia. Então, vai determinar essa manutenção e ela vai ser afastada do trabalho. O que é? Só que tem essa medida protetiva, mas não tem a natureza jurídica. Se suspende ou afasta essa mulher do contrato, se suspende, né, ou interrompe o contrato de trabalho. Então, como não ficou determinado, o STJ, a única decisão que eu achei foi que o STJ determinou a interrupção do contrato de trabalho. O que é essa interrupção? Essa interrupção, a mulher não trabalha, ela fica em casa, né? Ou ela fica decidindo se ela vai mudar de lado, como que ela vai fazer para afastar desse agressor. Então, interrompe o contrato de trabalho, ela não vai trabalhar e ela recebe salário. Só que quem vai ser o responsável para estar pagando esse salário, durante os primeiros 15 dias, vai ser o empregador. No restante dos 15 dias vai ser o INSS, porque vai ser análogo ao auxílio-doença, já que o entendimento é que ela esteja sofrendo uma enfermidade. Então, fica durante 6 meses, esses 6 meses, ela fica pelo INSS, né? O INSS vai estar pagando esse salário. E o que seria essa suspensão? A suspensão, a mulher, ela não trabalha da mesma forma, só que ela não recebe salário algum. Ela não recebe nenhum tipo de salário. Então, o que os doutrinadores e a maioria entende? Que é melhor a interrupção. Então, por enquanto, ainda não tem nada determinado em lei que é a interrupção, mas ficou decidido pela interrupção do contrato de trabalho, aqui de acordo com a minha pesquisa. Porque seria até injusto, por conta que essa mulher ainda ela está sofrendo essa violência e ela vai ficar sem trabalho, né? Já que a maioria das mulheres que são mortas hoje em dia, elas estão no trabalho, né? O gestor ele não respeita o local de trabalho da mulher, então eles vão lá e a maioria das vezes matam essas mulheres. Então a lei garantiu essa manutenção. Eu acho que até mesmo evitaria muitas mortes se as mulheres
esquecem dessa questão da lei, e elas tido isso, né? Então, a interrupção ficou como uma forma que seria melhor para a mulher, né? Então, foi esse único lugar que eu encontrei que determina a interrupção do contrato de trabalho. Na questão do juízo competente, ficou como justiça comum. Ainda assim, ainda há muita divergência, porque por ser uma questão trabalhista, né, deveria ser a justiça do trabalho, mas ainda não é a justiça do trabalho, é a justiça comum que determina, já que é o juizado especial, né, especializado, que é o doméstico, né, é o juizado de violência doméstica e familiar. Então, eles são responsáveis para estar cuidando, né, essa competência, para estar cuidando dos afastamentos também da mulher, manutenção. Porque alguns doutrinadores acreditam do seguinte: olha, já que é da Justiça do Trabalho, então eles fazem, né, determinam a manutenção e encaminham para a Justiça do Trabalho, né, o juiz civil, né, encaminha para a Justiça do Trabalho para que eles determinam a manutenção e o afastamento da mulher. E na questão aqui de quem recai o ônus, é sobre o INSS, né? Como eu já havia dito, que o INSS ele vai ficar responsável, já que na lei também é garantida assistência social. Então, o dever do Estado de estar garantindo isso para a mulher. Então, o INSS vai ficar responsável por estar pagando esse salário, só que o FGTS, o empregador ainda é responsável. Então, a mulher terminou esses 6 meses, ela tem que voltar para o trabalho e ela não pode ser demitida de imediato, a não ser por justa causa. E se for demitida, tem que haver uma justificativa, né? E se permanecer por mais tempo, assim, sei lá, é necessidade de ficar a mais do que 6 meses que a lei determina, ela tem que pedir novamente no juízo, né? Em juízo. Só que ainda não teve casos que precisou de 6 meses a mais. E até mesmo não tem na lei por quanto tempo ela ainda pode pedir, né? Além dos 6 meses. Então, o INSS ficou responsável por estar pagando o salário dessa funcionária, dessa empregada, e ficou determinada a interrupção, né? Então, respondendo aí as perguntas da minha problemática, a natureza jurídica dessa manutenção é a interrupção do contrato de trabalho, que onde a mulher não trabalhe, mas ela receba os salários de 15 dias, o empregador paga, e nos restantes dos 15 dias, o INSS é responsável até terminar esses 6 meses. Sobre quem recai o ônus é o INSS, e o titular, juízo competente, ainda é o juizado especializado do doméstico, né? Doméstica e familiar, justiça doméstica, né? Sucintamente, né, basicamente, esse meu trabalho. Tentei ser mais sucinto possível. Eu acho que tinha que ter mais pesquisa, mas por conta de não ter tantas pesquisas e doutrina, né? Eu usei a Alice Bianchini e o Maurício, né? Maurício Delgado, que foi o que deu para usar. E, para concluir, essa lei ela precisa ser mais eficaz, né? Porque a lei ela é muito completa, é muito boa, mas ela não tem aplicação devia. Então, hoje, apesar da lei existir tudo, os índices, né, da violência doméstica das mulheres que estão morrendo hoje em dia são muito altos, né? Não se respeita a lei, os agressores não se respeitam a lei. Então, tinha que ser eficaz, né? Se a lei determina tais anos de prisão, tinha que ser cumprido tais anos
para que pelo menos coibisse. E dessa forma, eu acredito que isso coibiria mais a violência doméstica e até mesmo as mortes, né? Então, na questão do direito do trabalho, da mesma forma, que houvesse até mesmo mais divulgação nessa questão da manutenção do trabalho, que ela tem esse direito, que ela tem isso garantido por esses 6 meses, que ela poderia, às vezes, né, porque muitas vezes mudam de endereço, as mulheres mudam de endereço, mas na questão do trabalho, elas muitas vezes não sabem o que fazer e elas não sabem o que fazer e permanecem no trabalho, né? E o que não impede do agressor de ir no local de trabalho dela. Eu acredito que já alcançou os 15 minutos, né? E é isso, a questão do meu trabalho. Ok, Rávila. Parabéns pela sua apresentação. Vou pedir, o professor Fabrício, professor Fabrício, com você, suas considerações. Não, Rávila, muito tranquilo, boa apresentação. Sem dúvida, eu concordo com você. As pesquisas nesse segmento, elas precisam ser cada vez mais intensas, né? E, sem sombra de dúvida, a lei precisa ser aplicada sempre de forma mais eficaz, né? Um dos grandes problemas do nosso país é a ausência de aplicabilidade das leis. No mais, é isso. Parabéns pela apresentação, parabéns pelo trabalho, tá bom? Muito obrigado, professor. Muito obrigada. Ok, então, Rávila, primeiramente eu quero te parabenizar eu não tenho que traçar considerações, haja visto que nós trabalhamos esses meses juntos aí, e eu como orientador seu, né? Então, não vou fazer consideração sobre o trabalho especificamente, a não ser algumas correções que a gente tem que fazer, que depois foi anotado, eu vou te passar amanhã, tá bom? Ok. No mais, te parabenizar mesmo pela apresentação, que foi muito boa, um bom tema que você escolheu. Eu e o professor Fabrício, nós já conversamos aqui enquanto você estava apresentando, e nós já deliberamos a nota, tá? Ok. Então, a nota, ela vai de 1 a 5, e você foi aprovada com a nota 4,5, tá bom? Ótimo. Então, você está de parabéns, seu trabalho é de 4,5, vai ser somado com a nota que o professor Fernando vai te dar, ok? Tá ok. E eu não sei quanto que é a nota dele, mas essa semana ele já estará disponibilizando. Mas a nota nossa é 4,5, ok? Então, Tá ok. parabéns Muito para você, obrigada. Obrigada. e você está aprovado, ok? Obrigada. Deus Ok. abençoe. Amém. Então, Deus tudo bem. também. Então, tá Tá, bom. Um abraço, então, tá bom? tá ok. Tchau. Obrigado, Rafa. Um abraço. Um Tchau. abraço. Deixa eu ver. É a Ávila. Então, tá bom. Ávila, até mais, então. Até mais. Tá bom, doutora Losmar. É a, a Daniela. A Isso. Ávila, tá aqui. Não, A pensei que Rávila fosse a... acabou de apresentar. A Ávila saiu. Deixa eu chamar ela aqui. Era para ter vindo já. Tá conversando com ela aqui agora? Vou ligar para ela. Fabrício, está indo para onde? Vou para São Paulo, meu irmão. É? Quando você ligar, vou fazer uma ligação aqui também, muito rápido, tá? 1 minuto. Isso, e eu tô ligando para ela.
Daniela? Ah, é a Daniela. Quem é o humor alfa, Daniela? Só um minuto. Ai, ai. Tudo bem, Daniela? Mais ou menos. Fica tranquila, tá bom? Tô até tomando um chazinho. Não, pode ficar despreocupado, tá? O professor Fabrício está numa ligação, aí a gente começa, tá bom? Tá bom. Mas, enquanto isso, só te avisando, Pode iniciar, Léo, pode iniciar. Estou aqui. já está aqui, já? Então pronto. Então vamos começar logo, deixa eu só abrir uma coisa aqui. Seu trabalho. Tá tudo certinho? Não, tá tudo certinho, é só abrindo ele aqui. Ok, Daniela. Pronto? Tá pronto? Pronto. Tá certinho? Tá dando para me ver? Tá dando tudo para ver. Tá dando para te ver. Deixa eu me ver aqui. Ok. Bom, é o seguinte, Daniela, por enquanto, feche o seu microfone. 1 minuto, 10 segundos. Eu fechar o meu? Só o seu microfone, isso. Tá. Ok, beleza. Então, Daniela, ainda está aberto. Aí, ótimo, fechou. Boa noite, professor Fabrício, boa noite, Daniela. Estamos reunidos aqui, 21 horas e 7 minutos, para dar início à apresentação da banca de TCC de Daniela Costa Fernandes da Silva, que vai apresentar o seu trabalho de conclusão de cursos com o seguinte tema: políticas públicas voltadas para a população LGBT no Brasil, tá? Você, a partir do momento que começar a sua apresentação, você terá até 20 minutos para apresentar e discorrer sobre o seu trabalho. Então, você deve ser sucinta no seu trabalho e apresentar os temas centrais, as partes centrais e relevantes do seu trabalho, ok? Assim que você começar a sua apresentação, tanto eu quanto o professor Fabrício iremos fechar aqui o microfone e a câmera para evitar qualquer atrapalho, principalmente de microfonia, mas a gente vai estar aqui o tempo todo, ok? Você está pronta? Pode marcar seu microfone. Ok. Tô pronto. Tá prontinho, então? Tô. Então, beleza. Então são 21 horas e 9 minutos, tem até 20 minutos para você falar sobre o seu trabalho, e fique à vontade, tá? Eu vou fechar a câmera, o professor Fabrício também já fechou, e pode começar. Então, boa noite. O meu tema, como o professor Leucimar já disse, é políticas públicas voltadas para a população LGBT no Brasil. Eu quero deixar o meu agradecimento aos presentes da banca, ao professor Fabrício, ao professor e meu orientador, Leucimar. Sem mais delongas, o tema foi escolhido justamente pensando em buscar entender o que é o movimento LGBT, a luta da comunidade por aceitação, respeito, igualdade e dignidade humana. E as políticas públicas alcançadas pela comunidade, que ao decorrer de um período, ainda era considerada como uma patologia, e que em pleno século XXI ainda sofrem violência e discriminação social por conta da sua orientação sexual.
apesar do tema, foi muito escasso o tema, poucas publicações, eu consegui trazer um levantamento sobre as importantes conquistas da comunidade LGBT no que diz respeito à implantação de políticas públicas, os incentivos e parcerias às suas causas. Apesar de várias conquistas, ainda há quem veja com maus olhos, né, a luta da comunidade. Eu penso que é pelo fato da gente viver em uma sociedade enraizada no tempo passado, que os princípios é de que o homem é homem e a mulher é mulher, e ponto final. Segundo Vestiati, em 1993, a Organização Mundial da Saúde excluiu a homoafetividade da classificação internacional de doenças, entendendo que a orientação sexual não pode ser vista como um distúrbio. Aí eu vou falar um pouquinho sobre a diversidade sexual. A diversidade sexual busca compreender os elementos biológicos, a orientação sexual e identidade de gênero. A sexualidade humana é formada por fatores biológicos, psicológicos e sociais. Diniz fala que o tema de sexualidade, o tema de diversidade sexual, é um tema constante na mídia, que traz formas alternativas de viver a sexualidade, levando a sociedade a rever padrões, normas que produzem a sexualidade. Ele ainda deixa em pauta que o decorrer do tempo, a frase educar para a diferença é a mais citada. E o cenário político mundial em que vivemos reflete a intolerância que se repete na vida privada. Ou seja, o Estado tenta impor algumas formas discriminatórias que dificultam a libertação de normas a libertação de formas padronizadas e de se relacionar com o outro. Sexo biológico, identidade de gênero e identidade sexual ainda são bastante confundidas, mas eu vou explicar cada uma no decorrer agora. Sexo biológico, segundo citado por Koklinski, refere-se a características específicas e biológicas dos aparelhos reprodutores, aparelhos reprodutores feminino e masculino, ao seu fundamento e a caracteres sexuais decorrentes dos hormônios. Essas características de sexo não determinam a sexualidade dos indivíduos, e muito menos a orientação sexual de cada um. E o conceito de sexo biológico é conceituado como sendo como sendo órgãos reprodutivos que estão fixados no nosso corpo orgânico. Isso não necessariamente denomina nossa identidade de gênero. Por mais que os conceitos citados acima sejam parecidos, eles não possuem significados idênticos, como o sexo, a orientação sexual e a identidade de gênero. A orientação sexual. O princípio de Yogyakarta
que são princípios sobre a aplicação da legislação internacional de direitos humanos, diz que a orientação sexual se baseia na capacidade de cada indivíduo de ter atração emocional, sexual e afetiva por pessoas do mesmo gênero e de gêneros diferentes, ou mais de um, assim como ter relações sexuais e íntimas com essas pessoas. Segundo Tonietti, falar de homossexualidade é falar da sexualidade humana na diversidade sexual, resgatando elementos para compreender significados e sentidos dessa construção sexual. Sampaio Germano cita que, apesar de termos a escolha de demonstrar o que é ou não, como eu posso dizer, o que ou não sentimos, os psicólogos não consideram que a orientação sexual pode ser um ato de vontade, tipo, eu sou lésbica, mas agora eu não quero mais ser lésbica, agora eu sou hétero. Os psicólogos, ao ver dos psicólogos, isso não existe. Já na identidade de gênero, segundo Kotrinsky, o termo gênero não é considerado um conceito biológico, mas sim subjetivo. Caracteriza como uma questão cultural e social. Pode-se dizer que gênero é uma construção social. É uma construção social que eu tô nervosa, que é realizada, reforçada e fiscalizada ao longo do tempo, principalmente pelas instituições sociais, que são elas a família, a escola e a igreja. Independente de sexo, um ser humano pode ter a identidade, o ser humano pode ter identidade de gênero de mulher, de homem, ou pode ter ainda outras identidades de gênero. Lembrando que a identidade de gênero é uma construção social, não tem signo físico ou biológico. Segundo Yogia Carta, identidade de gênero é o gênero que a pessoa se identifica, no qual ela pode ou não concordar com o gênero que é atribuído a ela no seu nascimento, podendo ela optar pela transição para outro gênero, que por livre pode modificar, ela por livre escolha, ela pode modificar sua aparência. Pode ser ela em vestimentas, pode ir por meios médicos, cirúrgicos e outros. Agora eu vou entrar no tema LGBT. Sexo e identidade de gênero e orientação sexual são um quebra de paradigmas, onde quando uma pessoa escolhe uma orientação sexual ou uma identidade de gênero diferente das que foram ensinado para ela está convidando a sociedade para uma evolução de valores. Lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transgênero, a comunidade LGBT em si, elas quebram barreiras no nosso sistema dominante.
ou seja, convida a sociedade a conhecer novos caminhos, mostrando a evolução dos indivíduos, mas mesmo assim, essa comunidade ainda sofre bastante discriminação e preconceito. A sociedade tem bastante dificuldade em lidar, em conviver com a diversidade. Mas, apesar de não haver lei federal específica que proíba a discriminação da comunidade LGBT, alguns estados brasileiros já possuem jurisprudências próprias para banir a discriminação, com diferentes níveis de proteção. Eu vou citar algumas delas aqui que está no Distrito Federal, Espírito Santo, Maranhão, Amazonas, Pará, Minas Gerais, Piauí, Rio de Janeiro, se eu não me engano, a Paraíba. Mas tem mais, só que eu não estou me recordando agora. Sexo, identidade de gênero e orientação sexual são 3 âmbitos muito distintos de vivência social de uma pessoa. O sexo, necessariamente, não define nem a identidade, nem a orientação de uma pessoa. O importante é sabermos respeitar a diversidade e a luta que eles vêm enfrentando diariamente, tempo após tempo. Oliveira cita que a sexualidade é uma dimensão de vida, do sujeito, que a vivência por meio de seus desejos, desde sua infância até a sua morte. Assim, a sexualidade também exerce um papel de expressão cultural, expressa essa que é citada pela sociedade, regras e normas a serem adotadas pelos indivíduos. Falando sobre a homossexualidade, é importante citar que, a partir de 1973, a homossexualidade deixou de ser oficialmente uma doença psiquiátrica, ela foi excluída do Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais. Esse marco foi muito importante para a comunidade LGBT, pois ela proporcionou a construção de uma nova perspectiva da ciência e moral sobre a população gay. O movimento LGBT. O movimento LGBT é um movimento que luta, a maioria deles lutam pela igualdade e a dignidade da pessoa humana. Às vezes as pessoas pensam assim, mas o gay, a lésbica, eles só querem farra, só essas coisas assim, mas não. A maioria deles fazem movimentos buscando proteção, buscando acabar com essa discriminação que são passadas para eles. A evolução do movimento LGBT, segundo Vecchiati, na antiguidade, as relações homoafetivas não sofriam discriminação. Isso veio acontecer muito mais tarde na história, assim, nas civilizações antigas, a sexualidade era irrelevante para eles não se importavam com isso. A relação entre homens eram aceitas. Eles não ouviam muito falar de relação entre mulheres.
nessa era, não se dava importância à sexualidade. Eles importavam com o papel da pessoa em sociedade, não com a sexualidade dela. A sexualidade dela era uma coisa, a relação dela com a sociedade era outra, totalmente diferente. A homoafetividade era aceita nas civilizações como a Grécia e a Roma. Venosa conta que, a partir da era cristã, começaram a surgir ideias homofóbicas, tendo Justiniano editado, nesse sentido, leis. Daí para frente, surgiram legislações reprovando a homossexualidade e essa reprovação, ela se dava como incentivo à Europa, devido à diminuição da população, por causa das epidemias. Aí, os legisladores viam a homossexualidade como uma ameaça ao aumento da população. Vecchiati diz ainda que a homossexualidade transitou da plena tolerância para a mais alta rejeição, pelo simples fato de que, em 1993, a homoafetividade deixou de ser patologia. Aí eles deixaram de ser tolerantes, porque viram que a homossexualidade não era mais um transtorno, e sim uma escolha das próprias pessoas de ter diversidade de gênero, de ter outra identidade sexual, e assim foi. No Brasil, o Conselho Federal de Psicologia foi preciso em afirmar que a escolha por pessoa do mesmo sexo não é moléstia, nem desvio psicológico e nem perversão. O movimento gay, na década de, acho que é 1980, ele buscava modificar a percepção de homossexuais. Eles falavam que os homossexuais eram exóticos e estranhos, e eles queriam que eles igualassem aos heterossexuais como pessoas normais e respeitáveis. Apesar da evolução histórica, é fato que até hoje há um alto índice de preconceito e homofobia, muito, fazendo com que os homossexuais sejam forçados a se retirar, escondendo sua sexualidade. A jurista Berenice Dias, ela deixa claro que, em um passado não muito distante, a justiça raras vezes que tentava reconhecer a existência de uniões homossexuais, ela conferia-lhe apenas efeitos na ordem patrimonial, intitulando como sociedade de fato. A mudança começou pela Justiça Gaúcha em 1999. A competência dos juizados especializados em família para apreciar as uniões homoafetivas. No Rio Grande do Sul, em 2021, foi reconhecido pela primeira vez a união de pessoas do mesmo sexo como entidade familiar, e também foi deferido o direito de herança ao parceiro. A partir dessa modificação, todas as demandas que tramitavam nas varas
nas varas cíveis foram realocadas para a Justiça da Família. A partir daí, vem consolidando conquistas nas diversas justiças, instâncias e tribunais de todos os estados. No âmbito do direito previdenciário, multiplicaram as decisões, principalmente na Justiça Federal. Em 2005, o tema chegou no STF, que foi admitido a inclusão do companheiro como dependente no plano de assistência médica, como argumento de que a relação homoafetiva gera direitos iguais ao da união estável. A pensão por morte do companheiro também foi concedida pelo STJ. Em 2006, o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul conferiu o direito à parceria homossexual, à adoção dos filhos que já haviam sido adotados pela companheira, uma vez que havia planejado adotá-los em conjunto. Daniela? Oi. Daniela, mais 3 minutos, tá? Tá. Tá ótimo? Então tá bom. Pode ficar à vontade. Eu vou pular um pouquinho. Tá jóia, sem problema. Aí, as políticas públicas, aí eu vou falar das políticas públicas. Segundo Souza, a elaboração de políticas públicas é entendida como o processo onde os governos traduzem seus propósitos em programas e ações que realizaram resultados com as mudanças desejadas no mundo real, né? Apresentando impactos a curto prazo, mas tendo um horizonte temporal e essencial ao longo do prazo. Ao tratar dos direitos dos homoafetivos, a primeira ideia que aflora é sobre os denominados direitos humanos, no que tange à igualdade e à proteção da dignidade humana. As legislações ocidentais procuram seguir a Declaração dos Direitos Humanos em buscar exorcizar qualquer forma discriminatória, tipo assim, que atenta sobre a dignidade, colocando em destaque o gozo e os direitos de distinção de raça, por cor, sexo, língua e religião. Deixa eu abrir um negócio aqui com os números que eu quero passar aqui. A trajetória das políticas que foram criadas para a população LGBT. Em 1988, foi a criação do Programa Nacional da AIDS no Ministério da Saúde. Não que foi exclusiva para a população LGBT, né? Mas teve como objetivo diminuir as doenças sexualmente transmitíveis, HIV e outras. O Programa Nacional dos Direitos Humanos, em 1996, que teve a menção dos homossexuais como detentores dos direitos humanos. Depois, em 1997, teve a criação
da Secretaria Nacional de Direitos Humanos. Ela foi criada na estrutura do Ministério da Justiça. Aí ela foi fortalecida em 1999. E em 2002, foi o Programa Nacional dos Direitos Humanos 2, contendo 10 metas específicas para o programa, que antes a sigla dele era GLTIB, e o programa avançou no conhecimento da diversidade sexual no campo da cidadania. O programa Brasil Sem Homofobia, fruto da parceria entre o governo federal e as lideranças LGBT, e, em 2008, a primeira Conferência Nacional de Gays, Lésbicas, Bissexuais, Travestis e Transsexuais, LGBTI, a sigla da época, convocada por decreto presidencial. Representou um marco na elaboração e na construção das políticas públicas. E o Programa Nacional de Direitos Humanos 3, que foi em 2009, isso avançou na agenda da população LGBT, tendo sido construído com mais participação popular do que os programas anteriores. E em 2009 teve o Plano Nacional de Promoção da Cidadania dos Direitos Humanos de LGBT e transexuais. Em 2009 ainda teve a criação da Coordenação Geral dos Direitos dos LGBTs na estrutura SDH. E em 2010 foi criada a instituição do Dia Nacional de Combate à Homofobia. E em 2011, o Disque 100 dos Direitos Humanos. E em 2011 ainda foi criada o lançamento da Política Nacional de Saúde. Daniela, Oi. Mais 2 minutinhos, tá? Porque já excedeu o tempo, tá bom? Tá. Então tá. Só já. terminar aqui de falar os direitos. Beleza. Aí, em 2011, foi o lançamento da Política Nacional de Saúde Integral da População LGBT. Em 2011 ainda, foi a segunda Conferência Nacional de LGBT e Transsexuais. Em 2012, teve o lançamento dos anais da segunda referência, da segunda Conferência Nacional de LGBTI e Transsexuais. E em 2012, teve a criação do Comitê Técnico da Cultura LGBT, e em 2012 para 2013, o lançamento do relatório de violência homofóbica no Brasil. E em 2013, lançamento do Sistema Nacional LGBT. 2014, a instalação do Comitê Nacional de Políticas Públicas. E em 2015, o lançamento do Pacto Nacional de Enfrentamento às Violências de Direitos Humanos na Humaniza Redes. E em 2016, a Conferência Nacional de Lésbicas, Gays, Bissexuais e Transvestis. E foi, professor, eu falei todas as políticas. Então, ótimo. Tá, beleza. Então, só um instante. Ok. Então, parabéns, Daniela. Deixa eu perguntar para o professor Fabrício, devolver a palavra para ele. Professor Fabrício. Boa noite, Daniela, tudo bem? Professor, Boa noite. Daniela, sejam, parabéns pela apresentação. Deveria ter sido mais objetivo. Tudo bem. Não tenho perguntas, professor. Parabéns, doutora. Tá? Bom trabalho. Obrigada. Parabéns. Obrigada. Ok, Daniela, parabéns, né?
a gente soube que você teve problemas e quase não apresentou o trabalho, mas superou, né? Então, parabéns para você. Graças a Deus. Que ótimo, né? Nós fizemos algumas correções, tem que fazer algumas correções no trabalho de você, que você apresentou, do qual eu vou falar para você amanhã, coisas que tem que fazer algumas configurações, olhar algumas normas da BNT, melhorar um pouco a caligrafia lá, no texto, mas o seu tema é muito pertinente, é muito interessante, muito bom. Eu também não tenho perguntas, haja visto que nós trabalhamos juntos esses dias todos, né? E você está de parabéns, nós já conversamos aqui pelo WhatsApp, nós já deliberamos a nota sua, a nota deste trabalho de TCC, que é pertinente a nós, na apresentação, ela vai de 0 a 50 pontos, e você, depois de deliberações nossas, você foi aprovada com nota 4, tá? Então, você está aprovada, parabéns para você, tá bom? Obrigada. Continue aí escrevendo. Lógico, você excedeu um pouco o tempo, e é uma falta grave. Desculpa. Não, mas tudo bem. O que a gente gosta de ver é o aluno fazer o trabalho, estar aqui apresentando, né? Mas, acima de tudo, o seu trabalho é muito bom, prossiga aí os seus estudos aí, escrevendo sobre o tema, que é bem relevante. Sua nota vai ser acrescida com a nota do professor Fernando, que nós não sabemos qual vai ser. Ele deve estar faltando essas notas até semana que vem. Tá bom, Daniela? Okay. Tá no bom. mais, parabéns para você, ok? Obrigada, viu? Boa noite. Boa Parabéns, noite. Daniela. Agora pode ficar mais calma, tá? Eu tô até tomando um chazinho de camomila aqui. Tá certo. Parabéns. Obrigada. Tchau, tchau. Então tá. Vamos interromper a gravação. Tá bom.